Olá, boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigada por estarem aqui nesse dia de hoje. Então, quando a gente olha aqui para a nossa tela, né, e a gente vê essa imagem, talvez eu vou pedir para que vocês tenham uma criatividade na mente, imaginem, né, uma floresta por trás. E aí a gente vê aqui o nosso logo da Namu, né? Namu, alguém sabe o que significa Namu? Levanta a mão para mim. Não? Significa árvore em coreano. E quando a gente pensa numa árvore, pensa numa floresta e pensa em todos os nutrientes que o solo precisa oferecer para que a gente possa absorver e ter um caule, né, sustentável e florescer, é exatamente essa a intenção que a gente vê nesse nosso logo da Namu, né? Uma árvore estilizada com toda a interconexão, não apenas do nosso corpo físico, mas também da mente e de toda a nutrição. Esse é o nosso ideal, né? Que a gente seja um ser humano equilibrado e que a gente possa ter todas essas dimensões de maneira sustentável. A Namu surgiu há 10 anos como uma plataforma de conteúdo. Conforme os anos foram passando, ela foi evoluindo, passou a ter alguns cursos e hoje a gente diz que a Namu é uma health tech com todas as soluções integradas, one-stop shop, que a gente pode ter acesso a uma série de programas para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco, né, sobre como a gente vai explorar esse impacto do exercício físico na nossa saúde mental e quais são também algumas soluções do mercado. Mas antes, por que eu estou aqui falando com vocês, né, representando a Manu no dia de hoje? E eu tenho talvez muita sorte, né, que só para contar um pouquinho, eu venho de uma família de atletas, né? Provavelmente quem faz esporte aqui, levanta a mão para mim. Né? Estamos numa feira fitness, né? Enfim, pelo menos temos a intenção de... E eu venho de uma família onde meu avô foi atleta, né? Ele participava de atletismo mesmo. Eu tenho o meu pai, ele chegou a participar da seleção paulista de voleibol. Então parece que a gente fala, né? Parece que vem ali no DNA, aquelas brincadeiras de criança já são correndo na praia, jogando frescobol, pegando jacaré, brincando, a brincadeira era esporte. E desde que eu me lembro por gente, eu sempre amei estar no esporte. Eu brinco e falo, o meu humor ele é completamente proporcional à quantidade de atividade física que eu faço. Né? Tô vendo gente balançando aqui a cabeça, então é algo que a gente vai se habituando e trazendo, né, essa consciência para o nosso corpo. E em vários momentos você fala, não, é aquilo que eu preciso, eu sei quanto eu preciso de endorfina hoje, ou qual é a atividade que eu preciso realizar para poder enfrentar um dia longo de trabalho. Eu falo, eu preciso de resistência, então eu vou acordar e de repente eu vou fazer um spinning. Ou eu falo, eu preciso de muita paciência, ou eu preciso de calma interna, e eu vou de repente para uma yoga. Então eu tenho muita gratidão de talvez ter essa consciência e ter tido a oportunidade de vir dessa família né, de atleta, e hoje em dia inclusive posso passar para as minhas filhas, já fizemos aí corridas juntas, mas eu sei que nem sempre é assim, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade de ter esses conhecimentos. E quando a gente olha, né, o panorama de atividades físicas aqui no nosso país, né, primeiro a Organização Mundial da Saúde ela fala que a gente precisa ir por semana de mais ou menos 150 minutos de atividade moderada, né? Ou 75 minutos de atividade mais intensa por semana. Aí você fala, é fácil fazer? Bom, vamos olhar no mundo, né? 31% da população não pratica. Mas quando a gente olha aqui no Brasil, a gente tem um número de 40,6% de pessoas maiores de 18 anos que dizem praticar. Porém, a gente ainda tem aí uma certa deficiência, mais ou menos 73,9% da população não tem muito acesso às academias, né, no nosso Brasil. Isso
né, até mesmo pelos modelos hoje em dia que são oferecidos, né, no mundo corporativo. E aí, gente, as atividades mais praticadas, acho que não é novidade para ninguém, né? Primeiro, a corrida. Quem corre aqui? Levanta a mão para mim. Sim? Quem faz caminhada? Permanece com a mão levantada. Musculação? Todo mundo sabe, né? Que precisa de um músculo forte para seguir. Ciclismo, umas pedaladinhas de vez em quando. Muito bom. E aí, gente, eu queria contar uma outra historinha aqui para vocês. A gente fala que fazer esporte, né, gera uma boa satisfação, mas ao mesmo tempo o nosso tema de hoje é, né, será e o quanto o exercício físico ele realmente contribui para a nossa saúde mental, né? O quanto esse tema está tão polêmico, principalmente a gente ouviu aí nas Olimpíadas, né, uma série de casos, esse tema vem sendo abordado. E aí eu quero contar uma historinha aqui para vocês que, como eu falei, eu faço, né, esporte desde sempre e hoje em dia eu sou feliz da vida porque eu faço parte de seleção 40+. Uhul! Quem mais, né? Aqui, se identifica. É uma alegria, né? Você nunca imaginou na vida que depois dos 40 e quase nos 50 fosse ser federada por um clube. Hoje eu continuo, só que no mundo do beach tênis, né? Que acho que não saiu aqui ainda nas pesquisas, mas talvez nas próximas vai sair como sendo esporte né, praticado de fácil acesso para todos. E eu acho que essa imagem, ela representa, aqui para mim, né, aconteceu ano passado, e ela foi um campeonato que eu cheguei a segundo lugar, né, eu não peguei pódio primeiro, mas sim segundo. E ela foi muito comemorada, porque meses antes dessa situação, o que aconteceu? Rompi panturrilha. Quem nunca, né? Aqui, atletas não tiveram, seja uma ruptura, né, um rompimento de panturrilha, eu já rompi joelho, enfim. Eu acho que a gente se lesiona com uma certa frequência. E aí o que acontece? Você precisa de uma equipe multidisciplinar para... Estou falando pessoas 40+, né? Algumas aqui talvez quando a gente é menos, a gente se recupera mais rapidamente. Mas no meu caso você fala, ok, né? Alimentação, fisioterapia, eventualmente pausa, a gente precisa não fazer nada, né? Por um período. E isso é difícil, né? O esporte, eu digo que ele traz a resiliência exatamente ali no momento em que a gente está se relacionando com ele. E foi preciso de muita resiliência, muito recomeço, muito treino, muito fortalecimento, né? E eu não sou uma atleta profissional, estou longe de ser. Eu sou mãe, eu sou uma profissional, uma executiva e também gosto, né, dessa atividade física. E aí, pronto, fui num campeonato depois desse momento de ruptura e conquistei ali o segundo lugar. Isso gerou uma satisfação muito grande, talvez pelo fato de entender que eu pude oferecer o meu melhor naquele recomeço e cheguei ali e conquistei. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês para mim ficou claro, eu tive uma ruptura de panturrilha, todo mundo viu, eu parei e aí eu voltei e que bom, né? Para minha satisfação pessoal, eu tive uma conquista. Agora, e quando a nossa pausa é invisível? E quando as pessoas, e aqui eu queria trazer para vocês, né, o Medina lá em 2021 virou e publicou para todos que não irei às etapas, né, do campeonato no Havaí em 2022, nas primeiras etapas. Por quê? Porque eu estou no meu limite. É subjetivo falar que está no meu limite. É subjetivo falar que porque eu estou com questões relacionadas à saúde mental. Porque a gente não enxerga. Se a gente ouvisse como, né, ele falou, eu estou com um problema no quadril, você fala, tudo bem, eu enxergo, é visível, é justificável. Mas quando a gente traz questões relacionadas ao emocional, é intangível, né, e a gente não vê. E ele teve a coragem de se expor e publicar. Sim, naquele ano ele teve questões pessoais, ele rompeu com o padrasto dele, que sempre foi o gestor dele, da carreira dele. E ele foi, né, corajoso o suficiente para dizer, não estarei presente.
Bom, passaram-se alguns períodos, ele se cuidou. E esse ano, ali nas Olimpíadas, a gente acha que foi a foto mais compartilhada, né, nas Olimpíadas. O cara é o melhor surfista, ele recebeu a melhor nota das Olimpíadas, naquela onda tubo. Quem viu aqui, gente? Não? Sim, a gente acompanhando o surf ao vivo, né, quando isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Ele foi o melhor, ele recebeu a melhor nota e ele não foi o campeão. Ele foi o terceiro lugar. Então como será isso para ele também? Eu me preparei, eu fui o melhor e não fui o campeão. Então o quanto a gente, principalmente os atletas, também precisam entender que sim, ele fez o que era a autorresponsabilidade dele. Que era se preparar fisicamente, emocionalmente para aquele momento. Só que existe o ambiente externo. Ele tinha o quê? O mar, né? Ele tinha aquele cenário que ele não controla nem um pouco, mas que impacta diretamente no resultado dele. E ele tem também o quê? Concorrentes, que também podem ir bem ou não. Então, olha só, a autorresponsabilidade, né, de ser de 1/3, não necessariamente vai fazer com que a gente sempre também conquiste aquilo que a gente deseja. Então, o quanto é importante a gente trabalhar a nossa mente para isso, né? Para não cair numa tristeza ou não perguntar o porquê que eu não venci, porque você não controla tudo, mesmo sendo melhor. E aí, gente, a gente percebe o quê? Né? Não só esse caso, mas cada vez mais a gente fala dessas questões de saúde mental. E infelizmente hoje o Brasil ele já é considerado o país mais ansioso da América Latina. Quando a gente olha os números da OMS, a gente tem aqui que 9,3% da nossa população sofre de transtornos mentais, 12% tem depressão. Vou pedir para vocês levantarem aqui a mão para mim. Quem aqui conhece alguém que toma algum remédio, seja para estresse, ansiolítico, antidepressivo? Quem toma ou conhece alguém que toma? Levanta a mão. Olhem para o entorno, fiquem com a mão levantada e apenas olhem para o entorno. Eu honestamente acho que esse número é muito maior, né? Ou seja, a gente está num momento e numa geração extremamente sensível com relação a temas relacionados à saúde mental. Né? A OMS também fala que até 2030, mais de metade da população vai estar depressiva. Então é algo que a gente precisa olhar. Não dá para a geração selfie, com um clique, com uma tomadinha, tudo se resolve. Acho que não é mais o modo padrão operante. E aí, gente, voltando mais um pouquinho, eu contei um pouquinho para vocês do Medina, mas acho que o caso mais relevante tem sido também o da Simone Biles, né? Onde ela, em Tóquio, ela decidiu não participar da final. E ali acho que foi a primeira vez que foi realmente disseminado publicamente como, né, aquela atleta não é capaz ou não está se predispondo a fazer as Olimpíadas por saúde mental, porque isso a gente não enxerga. E ela passou por um período, e quem não assistiu o documentário dela no Netflix, eu super recomendo, porque ela passou um ano e meio, né, quase fazendo um detox, num momento onde ela nem podia ver a ginástica, enfim, tem todo um histórico familiar, mas ela realmente passou por um momento muito estressante. E aí ela voltou e a gente percebe claramente, né, o quanto, quando ela estava cabeça e pé ali no mesmo momento presente, com o corpo todo conectado, porque uma das coisas que ela falou foi: eu não sei o que aconteceu, meu corpo já não estava mais respeitando, né, aquilo que eu estava dizendo para ele fazer. E aí a gente vê claramente a performance dela. Ufa, não sei se para vocês também, mas o somzinho, né, que bom, abaixou um pouquinho. E o como é bom quando ela está conectada, corpo e mente presente, né, ela pôde trazer a altíssima performance dela. E ela se cuidou, ela
recentemente, inclusive, publicou que ela é meditadora a partir de então, né, desde dessa data, ou seja, ela começou a fazer trabalhos, né, de desenvolvimento cognitivo cerebral. E aí eu queria trazer para vocês exatamente, né, o que a gente enxerga sobre o que eles têm talvez em comum. Estou longe de falar sobre qualquer tipo de diagnóstico aqui, mas eu sou formada em neurociência para a meditação. E o que acontece? A gente traz, o Daniel Goleman fala para a gente, quando a gente olha o nosso cérebro, né, de maneira bem genérica, a gente tem a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é que todas as reações emocionais, né, acontecem pela amígdala cerebral. E a gente tem a parte mais nova do nosso cérebro, que é o cérebro executivo, que é o trabalho a parte cognitiva de decisão, que acontece de inteligência emocional, que é o córtex pré-frontal. Quando a gente está num estresse muitíssimo alto, o que acontece? Tem uma reação fisiológica, que é o sequestro da nossa amígdala, né? Chama amígdala hijack em inglês, onde a gente passa a ter reações imediatas e impulsivas. Isso para qualquer pessoa. Não são eles, né? Qualquer um aqui, né? Eu ainda falo, quem nunca, né? Numa situação de altíssimo estresse, de repente não quer matar alguém. Ou você quer sumir daquele lugar, né? Ou você congela, você paralisa, você fala, cara, me deu um branco, eu não sei nem o que falar, eu não consigo responder para as pessoas. Sim? Essas são as reações fisiológicas, porque a gente sempre fala, né? Qualquer estímulo, qualquer emoção, nada mais é do que uma reação fisiológica que acontece no nosso corpo, né? E aí a gente tem esse sequestro e automatiza. Essa reação, quando ela está autorreferenciada para a gente, e aqui que é importante, que acho que são as novidades do nosso estudo, e graças, né, aos nossos neurocientistas, que só em 2010 a gente começou a ter assim, uma série de pesquisas do nosso cérebro por causa dos escaneamentos, né, cerebrais. Antes a gente não tinha essas informações. E o que acontece é, quando eu quero matar alguém, né, eu tenho uma situação autorreferenciada que é o quê? Uma autocrítica muito grande. Que é o que acontece com os atletas ou com a gente, né? A gente acha que não é o suficiente. Quando eu quero fugir, o que acontece? Eu me isolo. Então vocês conseguem perceber, de uma certa forma, o que aconteceu com esses atletas, né? Autocrítica, vou me isolar, vou dar um tempo, vou para lá, porque é natural a gente ter essa reação. E ao mesmo tempo, né, quando eu congelo, eu começo a ruminar. Ou seja, eu fico pensando no passado, poxa, aquilo que eu fiz, eu fui um campeão, ou projetando talvez um futuro que também não existe. E o que a gente faz com trabalhos, principalmente de desenvolvimento cognitivo, né, com a meditação para poder desenvolver o córtex pré-frontal, e principalmente em meditações de compaixão, de autocompaixão, de gratidão, e a gente tem hoje em dia pesquisas científicas que comprovam esse desenvolvimento, né, dessas sinapses neurais, desse desenvolvimento dessas áreas mais pró-sociais. A gente faz o quê? Quando eu tenho essa autocrítica muito grande, eu posso trabalhar o quê? O autocuidado. Sim, a gente é capaz de parar e a gente tem que se cuidar. Tanto é que eu falo, quanto mais autocuidado eu tenho, melhor eu performo. E essa é uma visão extremamente moderna desses últimos 10 anos da psicologia positiva, aonde fala, né, se vocês já viram, tem uma pesquisadora que se chama Carol Dweck, que fala sobre essa mentalidade mais de aprendizagem, né, o poder do eu ainda não sei o suficiente, eu ainda não aprendi, isso faz com que a gente se motive o tempo inteiro. Quando a gente se isola, falou, não, vou para lá, só eu, acontece comigo. A gente para e fala, não, a mentalidade de aprendizagem fala o quê? Que a gente faz parte de uma humanidade compartilhada. Eu já me machuquei, você já se machucou, ele também. Não sou só eu não sou vítima. Né? Lógico que eu não vou me colocar também num papel diferenciado, mas eu falo, não, eu não sou vítima. Todos passam pelas mesmas dores, pelas mesmas
fragilidades, pelos mesmos desejos, pelas felicidades. A gente é ser humano exatamente, talvez muito mais parecido do que a gente pensa que a gente, né, seria. E quando a gente entra nesse modo de ruminação, né, o convite é sempre falar o quê? Mindfulness, né? Mindfulness é o que? Atenção plena no momento presente. Ou se a gente se esquecer, eu falo que é cabeça e pé no mesmo lugar. Né? Porque eu estou olhando todo mundo aqui, eu estou vendo o corpinho de vocês. Mas será que a cabeça está aqui? Será? Levanta a mão quem se distraiu até agora aqui comigo. Tá vendo? Corpinho está aqui, mas a cabeça está em todos os lugares que não no momento presente. A gente não é mais nem capaz de ter foco, né? Então, o quanto é importante a gente se relembrar daquilo que é importante. E aí, só para a gente finalizar essa etapa, né, é óbvio que autorregular o estresse é extremamente interessante, mas a gente precisa aprender também qual é a nossa zona de performance, para tentar atuar o tempo inteiro nela. Ou seja, quais são as minhas habilidades, os meus conhecimentos, aquilo que eu sei fazer, qual é o desafio necessário para que eu possa estar o tempo inteiro na minha auto-performance. E é isso, regulando meu corpo, minha mente, minha alimentação, me oferecendo aquilo que é necessário para esse funcionamento. Se eu estiver oferecendo demais, se eu estiver tentando estimular demais, pode ser que eu entre nesse estresse e no burnout. Se eu estiver talvez fazendo algo muito simples, muito fácil, sem desafio, eu não tenho motivação. Então, o quanto é importante o nosso autoconhecimento para a gente seguir o tempo inteiro se desafiando, né? E não tem jeito, somos nós com nós mesmos. E aí, eu trouxe aqui esse conceito, mas principalmente para poder trazer agora para vocês essa principal questão, né? Será realmente que os exercícios físicos, eles são mais eficientes, né, do que antidepressivo para a saúde mental? E o que a gente traz aqui para vocês hoje é uma meta-análise de um estudo de 218 estudos científicos, né? Meta-análise é uma análise de tudo que existe disponível no mercado com o objetivo de ter um tema específico. E foram 14 mil pessoas que participaram com uma amostragem desse estudo. E o que a gente percebe é, primeiro, esse estudo ele já falava sobre a importância do esporte. Isso não foi novidade, né? O quanto o esporte ele realmente é relevante para contribuir para a saúde mental das pessoas. Mas esse estudo ele traz de novidade as modalidades esportivas que são mais efetivas a partir do momento em que as pessoas realmente colocam em prática com disciplina e com frequência. O interessante também é que esse estudo ele traz para a gente que não importa, não tem exclusão de critério ou de viés, ou seja, pessoas com comorbidade, independente do gênero, elas obtêm exatamente os mesmos resultados. Né? Não tem diferença nos resultados dessas pessoas a partir do momento em que elas realmente praticam atividade física. Esse estudo ele analisou algumas atividades como a performance de aeróbicos, né? Caminhadas, corridas, exercícios mais voltados para yoga, né? Pilates e também exercícios de força. E também trouxe, né, o comparativo com toda a parte de terapias, né, em toda a parte de antidepressivos e remédios. O que a gente vê como resultado nesse estudo é, sim, né, os exercícios físicos em comparação com condições de controle, ele resulta numa redução significativa da depressão. E as modalidades mais eficazes são yoga, corrida e força, né? E os exercícios aeróbicos têm ali também um destaque especial para dança. É impressionante como quando adiciona a dança, né, não está aqui, mas ele realmente é bem efetivo para depressão. E o efeito dos exercícios foram maiores quando a maior intensidade daquilo foi prescrita. A gente ainda não tem uma prescrição, né, inclusive
Estados Unidos, Reino Unido, Austrália já estão prescrevendo atividade física para a depressão, mas ainda não tem uma fórmula mágica, porque tudo depende daquela pessoa, eventualmente da condição física, a que estaca ela inicia. Mas o que eles percebem é, se a intensidade é maior, o resultado é realmente mais efetivo. E aí a yoga e o treinamento de força foram as modalidades mais aceitas. Ou seja, as pessoas enxergam que quando começam a fazer, elas não desistem ali tão rapidamente. E com as menores taxas de abandono. E o exercício ele pareceu igualmente eficaz para as pessoas com e sem comorbidade, que é aquilo que eu tinha trazido para vocês, né, em diferentes níveis. Então a gente realmente vê, hoje em dia, a prescrição desses exercícios físicos para o combate ou para a redução da depressão. E a gente tem aqui algumas publicações, mas aqui no Brasil, o que a gente percebe, né? O ano passado, ou faz 1 ou 2 anos, não tenho exatamente esse número, que o Einstein trouxe, né, essa pós-graduação em medicina integrativa, que é esse olhar mais holístico para a saúde, né, onde está olhando o ser humano de maneira mais integral. Eu mesma fui pessoalmente num evento ano passado no Sírio-Libanês, onde eles trouxeram um monge para falar de espiritualidade e saúde, né? Porque nem tudo a gente enxerga, e esse olhar que a gente está trazendo aqui para vocês, dessa saúde integral, com todos esses pilares interconectados, está cada vez mais presente e sendo trazido, sejam para médicos, para alopatas, né, que muitas vezes têm essa visão cética dessa prescrição, e compreendendo a importância da gente ampliar esse nosso olhar. E aí, gente, tem um outro ponto que a gente está falando aqui dos exercícios físicos. Mas eu não tenho como não trazer para vocês sobre o quanto, né, o nosso cérebro, a partir do momento em que a gente treina e desenvolve, principalmente a gratidão, a gente também tem pesquisas científicas que comprovam que a partir de 1 mês ela reduz a depressão. Então é uma combinação, né? Eu libero ali todos os meus hormônios de bem-estar na atividade física, mas a partir do momento em que eu também tenho uma visualização criativa, a partir do momento em que eu treino meu cérebro para a gratidão, eu também libero ocitocina, eu também libero outros hormônios que vão me gerando, né, essa situação mais de felicidade, né? Essa felicidade talvez momentânea, até porque todas as nossas emoções são impermanentes, né? A gente tem uma felicidade agora, daqui a pouco a gente pode ter uma tristeza, e assim a gente vive experiências diferentes no nosso corpo, mas não necessariamente a gente é aquela felicidade. Eu adoraria conduzir com vocês agora um treino de gratidão, mas será que dá para a gente fazer meditação? Me levanta a mão quem acha que dá, ou não, com esse som, ou talvez a gente dança, porque a gente vai gerar a mesma situação de bem-estar, né, com a música do lado, porque vai ter uma desconexão, né, eu falando, vamos respirar, e aí a música bombando aqui junto. Ah, parou, ajudou. Vamos ver se dá. Vamos? Vocês topam? Fechado? Vamos? Então vamos lá. O que eu vou trazer para vocês vai ser rapidinho, mas é exatamente para promover essa experiência, né, do nosso treino mental, que a meditação é um treino mental. E aí eu vou pedir, nesse momento, que vocês tentem encontrar uma postura confortável. Se possível, apoiem as mãos sobre os joelhos. Quem quiser, eu digo que pode fechar os olhos. E apenas tenta observar a partir de agora a respiração que entra pelas suas narinas. Apenas inspirando tranquilamente e expirando longa e lentamente. Na próxima inspiração, tenta desencostar um pouquinho do seu encosto. Girar os ombros lá para trás, ajusta o queixo, relaxa a mandíbula, alinha o pescoço com a coluna e apenas
se permitindo estar numa postura alerta, mas ao mesmo tempo confortável a partir de agora. E inspirando e expirando, permitindo que essa respiração se alongue cada vez mais. Na próxima inspiração, eu vou pedir para você tentar pensar em algo pelo qual você realmente é grato ou grata. Pode ser uma conquista pessoal, pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, pode ser você mesma, pode ser essa música que está trazendo uma alegria e felicidade também aqui pra gente. E tenta se imaginar qual seria o seu gesto para agradecer essa bênção na sua vida. Se você daria um sorriso, se você daria um abraço, se você faria uma pequena movimentação no seu corpo em direção a essa conquista. E tenta sentir. E na próxima inspiração eu te convido a trazer mais uma vez outra bênção pela qual você é grato ou grata. E se for possível nesse momento, trazendo um leve sorriso no seu rosto. E apenas experimentando que a partir do momento em que você traz esse novo estímulo do sorriso, talvez quais são as reações também fisiológicas do seu corpo. E com mais essa imagem daquilo que você é grato, qual seria o seu gesto e o seu ato, seja por essa conquista material, pessoal, por essa pessoa, como você agradeceria? E mais uma vez, pela terceira vez, tentando trazer mais uma situação, uma pessoa, um bem pelo qual você é realmente grato ou grata. E como seria o seu gesto, né? O que você faria para agradecer essa conquista. E aí apenas inspirando e expirando, e aos poucos, voltando para cá, abrindo os olhos. Conseguiram? Levanta a mão. Sim? Estão se sentindo talvez com uma sensação de, poxa, lembrei de algo que eu já nem mais validava? Sim? Então isso é uma técnica, né? Se você todos os dias, por 30 dias, trouxer ao final do dia ou qualquer momento 3 coisas boas pelos quais você realmente é grato ou grata, temos pesquisas, a gente não vai fazer ressonância cerebral aqui em vocês, mas as pesquisas comprovam que a gente começa a mudar essa mentalidade. Quem tem filhos e filhas, eu super recomendo fazer isso com criança, porque a gente já vai mudando todo dia à noite. E não reparem, né, a gente está rindo aqui, que se eles falarem, eu não tenho nada pelo qual eu sou grata, ou falar assim, meu bichinho de pelúcia, tá tudo certo, né? Mas é promover este movimento dessa mentalidade mais positiva. E aí, com esse olhar, né, positivo e otimista, a gente também trouxe aqui para vocês algumas tendências, né, para 2024. A gente está aqui nessa nossa feira fitness, vamos olhar o que o mercado deseja, quais são os principais insights do American College Sports. Então, lógico, a gente está falando aqui do mundo já mais tecnológico. A gente tem a tecnologia vestível como principal tendência. A promoção da saúde mental no local de trabalho, se a gente for falar aqui, né, passamos o tempo inteiro ali e o quanto as pessoas estão também falando de questões de saúde mental. Exercícios para a terceira idade, né, nossa população está envelhecendo e a gente está mais consciente da necessidade de termos músculo, flexibilidade, né, saúde mental, né, para seguirmos longevos. Exercício para perda de peso. População sedentária, né, começa a não... Reembolso para profissionais, empregar profissionais habilitados, os nossos aplicativos, né, a Namu vem aqui também dentro dessa grande tendência, já há alguns anos, né, inovando seguindo na tendência. O exercício para a saúde mental, né, de uma certa forma alinhado, desenvolvimento atlético juvenil, e treinamento personalizado. Quando a gente olha de uma certa forma o panorama, ou seja, vamos olhar Brasil, como o Brasil está aqui, é o segundo
país com o maior número de centros de atividades físicas no mundo, né? Quase 30 mil unidades. Porém, apesar da gente ser o quarto país do número absoluto em alunos, a gente tem aí 10 milhões. Gente, 10 milhões, o nosso país tem quantos milhões? 212 milhões. Olha isso, 10 milhões. Tipo, não é nada. A gente está falando aqui de 4%, né? Então, olha o quanto de potencial ainda existe, seja de conscientização ou até mesmo, né, de mercado. E aí, lógico, funcional e alongamento continuam sendo as principais modalidades oferecidas nesses centros. E as pessoas estão sempre buscando, né, um melhor estilo de vida, mais saudável. Acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes. Então, só voltando, né, para concluir aqui esses insights, 95% dos brasileiros, né, não frequentam centros de atividade física. 40% dos centros de atividade física atuam nas atividades em grupo ou individual. E, de novo, essas pessoas buscando essa qualidade de vida. Poucas pessoas ainda frequentam esses centros. E a principal tendência que a gente enxerga aqui, né, olhando as tendências gerais, quando a gente faz um compilado para vocês, são 3, né? Exercícios físicos para a terceira idade, olhar sim, né, a perda de peso, a contratação de personal trainers, instrutores e esse uso de aplicativo, porque tudo está cada vez mais personalizado. Eu preciso o quê? Daquilo que funciona para mim. E o principal, quando a gente olha aqui as nossas soluções mais tecnológicas da Namu, a gente fala, não adianta uma coisa ou outra, a gente está falando de saúde, atividade física, integrada com alimentação, integrada com a saúde mental. Essa tríade que vai contribuir para que a gente tenha essa saúde sustentável a médio e longo prazo. E a Namu, ela é exatamente esse super app, né, onde a gente consegue ter todas as soluções tecnológicas, soluções proporcionadas pela tecnologia em um mesmo lugar. Vou trazer aqui para vocês. Para a saúde e bem-estar, você não precisa de dezenas de apps no celular. Afinal, você quer praticidade e encontrar tudo em um só lugar. E é assim com a Namu. Um super app para comprar diárias de academias, receber acolhimento humano, medir seus sinais vitais com a câmera do seu celular e ainda acessar mais de 5 mil conteúdos para seu corpo, mente e alimentação. Namu é mais que um hub. É tudo em um só lugar de forma integrada, na hora e quando você precisar. Afinal, somos um super app. Somos Namu. Você de bem. E hoje, o nosso grande objetivo e a missão é ser acessível, né? É ampliar realmente as oportunidades para que todas as pessoas tenham acesso à academia. Onde em um mesmo local as pessoas podem. E eu falo que é incrível, porque quando você entra no app, a primeira coisa que você faz é o quê? Um diagnóstico. Quem eu sou? Em que momento que eu estou? O que eu desejo? Será que eu desejo reduzir peso? Será que eu desejo uma semana de uma alimentação mais saudável? Qual é o meu momento? Qual é a minha idade? Como eu estou com relação ao meu estresse? O quanto de tempo eu vou ser capaz de oferecer para as minhas atividades físicas? E ali vem uma recomendação, né? A gente pode sim também preencher todos os dias o nosso diário emocional, porque é aquilo que a gente falou, né? O quanto a nossa mente também traz, né, pra gente, será que eu sou capaz? Eu estou autocrítica demais e não vou ter motivação para poder seguir aquilo que eu desejo. Eu falo que eu estou viciada, até os meninos, outro dia, né, eu comecei a testar e usar o tempo inteiro, eu falei assim, eu estou com um problema, porque eu estou viciada no Vital Scan, né, que é o tempo inteiro ficar olhando como os meus sinais vitais, né, eles estão se apresentando para mim, né, e aí eu fico me testando, porque eu falo, cara, eu medito e como que eu tô com o pico de estresse lá em cima? Não tá dando certo, eu preciso respirar. Daí eu respiro. Aí eu ponho de novo o Vital Scan, eu falo, tem que baixar esse negócio. Aí ele aumenta mais ainda, porque eu tô com tanta, né, eu quero tanto que aquilo abaixe. Daí eu falo, não, mas pelo menos a pressão sistólica tá ok, né? Pelo menos o meu peso corporal, porque tem a massa corporal, enfim, tem uma série, só pelo menos tá ali tudo normal, sob controle, deixa o estresse, porque também, né, tem dias que tá tudo bem, tem dias que tá tudo nada bem.
Então, mas é super bacana. A gente pode agendar, enfim, 20 minutos com profissionais, né? Seja nutricionista, tem até agora suporte para pet, né? Eu falo, é super interessante porque eles estão o tempo inteiro, né? Tem todo o suporte para LGBT, então assim, o tempo inteiro visionário, antecipando aquilo que a gente precisa para poder realmente minimizar algumas situações para que, né, a sua qualidade de vida seja, né, mais sustentável. Enfim, chats e o principal, os cursos e as aulas, né, e as práticas de meditação. E aí acho que essa é a grande intenção, né? A Namu, e aí eu quero só voltar, talvez na nossa imagem inicial, né, do logo da Namu, onde eu trouxe para vocês que Namu, ninguém mais vai esquecer, é o quê? A árvore. E a árvore, né, de uma certa forma, quando a gente olha na floresta, uma árvore saudável, ela tem raízes profundas, onde aquele solo ele é capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para que a gente possa se estabilizar e para que a gente possa florescer. A nossa intenção com a Namu não é apenas florescer, mas é capaz de impactar as pessoas e que vocês, a partir do florescimento, também sejam capazes de impactar os outros a partir do seu bem-estar, da sua saúde, para que a gente possa não apenas ter, né, atividade física, estar bem, mas que a gente possa se sentir cada dia mais feliz, né, cada dia mais equilibrado, mais alinhado com a nossa própria missão. Então esse é o nosso papel, a tecnologia proporcionar, está no bolso de vocês, mas a autorresponsabilidade, como eu contei lá do Medina, 1/3 é de vocês, né? A gente tem a tecnologia, mas o grande objetivo é que a gente possa realmente dar esse próximo passo junto com a tecnologia e esse super hub, mais que um hub, né, esse super app, onde todas as soluções, saúde e bem-estar estão no mesmo lugar. Super obrigada pela presença e até a próxima. Muito bom.